Aqui, ó, é uma coisa muito interessante, tá? Quero mostrar para vocês. Essa senhora vai fazer uma reflexão sobre o homem no Brasil. Presta atenção. Tendo como base onde a gente vive, né? O estado que está se construindo, o estado de convívio social, de como a mulher enxerga o homem, como o homem, portanto, está enxergando as mulheres, tá? Como se diz? As ressalvas que os homens estão fazendo cada vez mais, os afastamentos que os caras estão planejando ter cada vez mais das mulheres. Tendo isso em mente, que acabamos de ver, ouve isso aqui. Sim, a nossa sociedade odeia mulheres. Essa autora aqui, a Marilyn Fry, ela diz que os homens heterossexuais, eles só fazem com as mulheres, só isso. Porque quem eles admiram, quem eles respeitam, as pessoas com quem eles têm vínculos mais honestos, mais profundos, geralmente são outros homens. As pessoas que têm algo para ensinar para um homem heterossexual, quase sempre vão ser outros homens. O trato com a mulher, ele dificilmente passa pelo afeto, quase sempre sexual, e aí ele é pautado pela ideia do controle, que é uma ideia paternalista de cuidado, né? O cuidado aqui com uma coisa que é frágil, sensível, tá? Que no caso é a mulher. Toda mulher heterossexual sabe, numa balada, numa festa, é muito mais fácil dizer eu tenho namorado, mesmo que não tenha, do que tentar convencer um cara de que ela não quer ficar com ele. Por quê? Porque é muito mais fácil que um homem heterossexual respeite um outro homem, ainda que imaginário que ele não exista, do que a vontade autônoma de uma mulher. E aí as raízes disso, gente, elas são longuíssimas. Os teólogos cristãos da Idade Média, eles escreviam que as mulheres eram mais inclinadas à bruxaria. Aliás, o controle dos corpos femininos, ele nem começa aí. Lá no clássico do Homero, da Odisseia, quando Ulisses, ele estava se aventurando lá no mar Egeu, conhece princesas, sereias, feiticeiras, e o que a esposa dele fica fazendo em casa? Aguardando a volta do marido, casta. Então vejam, a cultura patriarcal, ela é muito antiga. Ela não começou ontem. E infelizmente ela vai continuar aqui depois que a gente não estiver mais aqui. Falei mais sobre isso no curso sobre... Muito bom, né? Muito bom. Vamos analisar aqui agora, parte por parte, tá bom? Talvez muita coisa ficou na sutileza. Sim, a nossa sociedade odeia. Olha lá. Então a premissa é essa. Há ódio. Vamos ver por quê? A autora aqui, a Marilyn Fry, pela latinha, né, da autora, você já percebe que vem coisa boa, né? Ela diz que os homens heterossexuais, eles só fazem com as mulheres. A conclusão dela é que o homem heterossexual, que tem ali sua família, sua mulher, a mulher dele só presta pra isso, ele só faz isso com ela. Essa é a premissa dela. Só isso. Porque quem eles admiram... Só isso. Eu não tô sendo mal intencionado. Eu tô pegando exatamente as palavras que ele tá usando. Quem eles respeitam, as pessoas com quem eles têm vínculos mais honestos, mais profundos, geralmente são outros homens. Mentiroso. As pessoas que eles mais admiram, que eles têm vínculos mais honestos, mais profundos, são homens. Vamos lá. Ele está errado, né? Ele está errado em várias coisas que ele falou. Em algumas coisas que ele aponta, ele tá quase que correto. Por quê? Porque o homem, naturalmente, ele tem inclinações naturais. Exemplo, o cara, ele admira, né? Quando ele tá falando de admiração. Vamos separar aqui a admiração do tipo assim, pô, que pessoa boa, do tipo assim, cara, olha essa pessoa, olha o que ele fez. Ou seja, aquela admiração de um feito extraordinário. Tipo assim, o cara é o Neymar. Olha como esse cara dribla. Olha o que esse cara fez no jogo de ontem. Pelo amor de Deus, eu sou fã desse maluco, né? O cara é um artista de rock. Cara, você viu o solo que aquele maluco fez? O cara é absurdo e tal, quer tirar foto com o cara e tal. Observa-se que, via de regra, a maioria dos homens tendem a admirar outros homens. Sejam artistas, sejam esportistas, sejam filósofos, sejam professor, tudo. Beleza? Beleza. Essa é a observação dela. Tá errada? Não necessariamente. Mas por quê? Porque quando você busca a estatística, você vê que quem impera nessas áreas geralmente são homens. Quem executa um trabalho do ápice da humanidade são os homens. Haja vista que se você colocar as mulheres para competir, por exemplo, no caso do esporte, com os homens, não vai dar bom para elas, né? Assim por diante. Então os caras tendem a olhar o que um outro alcançou e admirar, portanto, aquilo. Caramba, olha isso. Né? Então, tem esse fator. Os homens tendem a olhar e sentir várias coisas. Admiração, inspiração, né? Várias coisas. Isso é uma coisa. Dizer isso é uma coisa. Concordamos. Agora, dizer que os caras só desenvolvem relação profunda, relação verdadeira e tal com outros homens, isso é uma mentira. É uma leitura falsa da realidade. É uma leitura completamente falsa da realidade. Os homens desenvolvem relações honestas com as mulheres. Os homens realmente sentem coisas boas e profundas acerca de várias mulheres. Dizer isso é como dizer que o sujeito ele não tem isso aí para com a própria irmã ou para com a própria mãe. Isso aí é mentira. Isso é mentira. Muitos caras que você pergunta aí, sai na rua, faça essa típica entrevista que os caras fazem aí. Sai na rua e fala assim, você faria o que para proteger a sua mãe? Você faria o que para proteger a sua irmã? Agora pergunta, você faria o que para proteger, sei lá, cita o filósofo que o cara gosta. Cita, sei lá, o cara não vai dar a vida dele
por um cara que ele admira, um cara que ele é fã. Mas ele daria a vida por uma outra mulher. E em matéria de admiração, enquanto olha só os feitos dessa pessoa, não vai passar o cara que ele admira. Então é muito fácil fazer um exame honesto acerca disso e entender. Porque olha a bagunça que ele faz, olha tudo que ele fala. As pessoas com quem eles têm vínculos mais honestos. De novo. Só isso. Porque quem eles admiram, quem eles respeitam, as pessoas com quem eles têm vínculos mais honestos, mais profundos, geralmente são outros homens. As pessoas que têm... Ele tem um vínculo mais honesto e mais profundo com outras pessoas que não sejam a irmã ou a mãe dele. Ah, mas você está apelando. Não, pô, é a pessoa da família dele, é a mulher. Claro, salvo as exceções, né, do cara que não tem uma boa relação com a mãe, né? Tem vários casos, tipo do Eminem, né? Tem vários casos. Mas via de regra, o exame não está correto, está totalmente errado, está julgando. Tudo com base na admiração, entende? Então esse é o ponto central. O ponto central é esse. É tudo com base na admiração. O que elas querem é a admiração. Vamos lá. Tem algo para ensinar para um homem heterossexual, Viu? quase sempre vão ser outros homens. Por que será burro? Porque ele é um homem? Ele tem a mesma vida que ele? Portanto, fala a mesma língua? Viveu experiências antes dele? Será que é por isso? Tem mais propriedade do que outras pessoas que não são exatamente como ele? É só um chute. O trato com a mulher, ele dificilmente passa pelo afeto, quase sempre sexual, e aí ele é pautado pela ideia do controle, que é uma ideia paternalista de cuidado. Bizarro, velho. Né? O cuidado aqui com uma coisa que é frágil, sensível, tá? Que no caso é mulher. Com uma coisa que é frágil, sensível, que no caso é mulher. Toda mulher heterossexual sabe, numa balada, numa festa, é muito mais fácil dizer eu tenho um namorado, mesmo que não tenha, do que tentar convencer um cara de que ela não quer ficar com ele. Por quê? Não tenho propriedade pra falar, porque esse tipo de ambiente aí nunca foi minha praia, não sei. Porque é muito mais fácil que um homem heterossexual respeite um outro homem, ainda que imaginário que ele não exista, do que a vontade autônoma de uma mulher. E aí as raízes disso, gente, elas são longuíssimas. Os teólogos cristãos da Idade Média, eles escreviam que as mulheres eram mais inclinadas à bruxaria. Aliás, o controle... E são ou não? O cara não fez um documentário perguntando aleatoriamente para jovens quais são as religiões deles e as meninas estavam mais inclinadas à feitiçaria e bruxaria enquanto os meninos não? Tem uma live aqui sobre isso. O rapaz fez fez entrevistas aleatórias, avulsas. Deixa eu pegar essa jovem aqui, deixa eu pegar esse jovem aqui. A maioria das meninas, todas na verdade, né, que o cara conseguiu entrevistar, se não me engano foram quatro rapazes, 4 meninas, todas elas se inclinaram à feitiçaria, bruxaria, macumbaria. E os moleques se inclinaram ao cristianismo. Acho que eles não estavam tão errados, né, na suspeita. O controle dos corpos femininos, ele nem começa aí. Lá no clássico do Homero, da Odisseia, quando o Ulisses, ele tava se aventurando lá no... Odisseu, só porque fala Ulisses já percebe que o cara não, né, o cara não tem que ser respeitado, entendeu? Agora, um outro aqui pra você. Ó, se liga, hein? Ó. O mimimi da vida real existe, tá bom? Ó, ó lá. Ó lá, o técnico, ele deu um empurrão com a testa na mulher, ó lá, ó. Ó lá. Aí ela já... Ó o outro. Agarrou. Ó lá. Ó o técnico. Dando um espalho. Ó lá. Expulsou. Aí ele foi atrás dela. Ela foi saindo. Esse aqui deu uma puxadinha. Ó lá. Só dele... Meu notório mundo mandou R$5, apenas passando para financiar o patriarcado. Quanto mais antifeminismo, melhor. Boa, Lai! É aquilo, né? O tal do patriarcado nada mais é do que uma medida de segurança, né? Foi uma medida de segurança e enquanto se tem muita segurança, muita civilização, né? Não existe perigo, né? Então não existe meio de proteção. Então não vem necessidade. Mas é aquele velho exemplo que eu sempre dou. Cai uma galera numa ilha deserta que tem uma tribo hostil, primeira coisa que acontece com essa galera que caiu lá é organizar-se patriarcalmente para proteger os mais vulneráveis. Principalmente os homens casados, por exemplo, com filhos, eles vão se organizar para isso. E claro, né, que se eu estivesse lá, né, eu ia militar para garantir que as feministas, eu identificar todas, né? Ó, aquela ali não pode ficar. Não, ela fica. Não, ela não pode ficar, tem que lutar com nós. Vamos, leva ali, leva essa daqui também. Aquela ali eu troquei ideia com ela também, é. Tem certeza? É, feminista, todas. Ali, ó. Não, as tuas esposas ali, ó, não são não. Aquela outra mocinha não. Essas ali são. Bora, foram convocadas. Não, pelo amor de Deus. Bora. Tomar porrada. A gente vai tomar porrada, vocês vão tomar também. Claro, pô. Que isso? Como... Não, veja, a gente vence. Vocês voltam com os mesmos direitos que a gente, né? Direito de decisão, as coisas e tal. Entendeu? Significa colocar a vida em jogo, tá? Responsabilidade vem com autoridade. Não queremos isso. Então bora todo mundo.
Então você tá entendendo? Parece em crianças às vezes. Parece que você tá conversando com criança. Você quer o quê? Você quer ser protegido? Então faça o que é dito, pô. Tá ligado? Quer ser protegido? Siga uma liderança. Não quer? Arruma alguém que não é. Assim, assim. É simples assim. Então vamos lá, ó. Esse aqui puxou ela pelo cangotinho, né? Igual fazem com os homens, tá bom? Tá mostrando aqui tudo que eu vi até agora são tratamentos que os jogadores também fazem com os homens. Bandeira homem, juiz homem, tudo. Olha lá. Falando na cara. Olha lá. Olha lá. O que eles estão fazendo que não fazem com homens? Olha lá. Olha lá. Boa! Isso aqui foi maravilhoso. Entendeu? Então olha aqui. Maravilhoso isso aqui, ó. Ela, tá ligado, né? Que às vezes rola esse lance da pessoa querer conduzir, né? Tô aqui com a mãozinha, tô conduzindo, tô no controle. Aí o cara foi e botou a mãozinha nela. Ué, você tá com a mão em mim? Ela tirou a mão dele, ele já tirou a mão dela. Pô, maravilhoso isso aqui, cara. Ó. Ela conduzindo ele. Ele, ó. Tira a mão. E foi usado como, nossa, olha o que ele fez, entendeu? Muito bom, cara. Olha lá. Tira a mão de mim, pô. Vácuo. Também usado como, nossa, olha essa violência que aconteceu. É pra vocês entenderem o nível da sensibilidade, tá? Olha lá, outro, Guardiola. Beleza? Vamos ver aqui o comentário. Ah, mas o machismo já acabou. Claro, veja como seus próprios olhos. Ah, a outra aqui. Homem não sabe conversar com mulher sem encostar. Que raiva! Cara, você já viu muito pior só quando é só entre homens, né? E aí acham estranho quando o nego fala assim, ó, bandeirinha só no esporte da mulher, por favor. Não. Juíza só no esporte da mulher. Vai lá, todo mundo lá, se agrupa lá. Aqui, deixa só um. Por causa disso, cara. Porque os caras estão ali com sangue quente, tá? A 1000. E tem contato mesmo. Tem intimidação. Tem olho no olho. E elas começam a problematizar. Olha só o machismo estrutural no futebol. Elas não entendem como se expõe, não é? Ó, outra aqui, ó. Cada vez mais claro. Como os homens se esforçam para gostar, viu? O que me choca mais não é o vídeo, são os comentários. Acham normal as cenas do vídeo, lamentável. Em pleno século XXI, tem que ter, tá? Ó, deixa eu te explicar uma coisa. Se ela não comenta em pleno século XXI, ela não é pra casar, tá bom? Saiba, anota. Essa é a regra, tá? Se ela não diz em pleno século XXI, ela não é pra casar, tá bom? Futura esposa de alguém. Geração da tecnologia e temos que lidar com esse tipo de situação. Olha isso. A Kathleen comenta. Eu trabalhando em posição de liderança, área comercial, vendo isso e não me assustando. Nossa luta por respeito é diária. Seja nas ruas, em eventos de lazer, no ambiente corporativo ou na vida. Bizarros são os comentários. Mas isso também acontece quando é juiz homem. Esses são os comentários. Olha os comentários como são horríveis, né? Como os caras são rudes. Isso acontece com homens. É louco, cara. Isso é muito bizarro porque naquela questão lá, como é que é? Mili Lacombe, né? Mili Lacombe. Ela vai falar justamente aquilo ali, ó, que você viu no vídeo, né? Os caras, eles querem se fechar no clubinho deles, tá? E eles não querem permitir que uma mulher possa entrar. Porque eles se sentem intimidados. Aí vem as desculpas dela, tá? É ela que vai dizer. Porque eles se sentem intimidados, porque eles se sentem isso, se sentem aquilo. E aí você, que sabe como é o esporte com um homem, só entre homens no caso, você sabe como que é, você não entende do que ela tá dizendo. Você não sabe do que ela tá falando. Tipo assim, peraí, você realmente tá entendendo essa interação aqui como se os caras estivessem querendo suprimir ela, como se os caras estivessem olhando e falando assim, opa, é uma mulher, deixa eu ali e olhar olho no olho dela. Eu não faço quando é homem, mas já que é uma mulher, deixa eu ir lá e fazer. Esse é o problema. E o maior problema é que elas querem estar nesse ambiente. Elas querem estar nesse ambiente. Elas não querem o ambiente delas, só quando é conveniente. Quando não é, elas querem estar nesse ambiente e problematizar esse ambiente. Ou seja, eu quero entrar aqui e eu não quero me adaptar a ele. Gritar, mesmo com a vozinha fininha, o cara, não sei o que, não quero... Eu não quero fazer isso, tá? Eu quero que eles mudem. Eu quero que eles batam o olho em mim, vejam que não sou um macho e mudem. Engole aí a raiva, não vem reclamar, porque eu sou mulher. É isso que na cabeça delas faz sentido, tá? Faz total sentido. Eu posso falar isso aqui que eu falei agora, essa maluquice, mas se uma ouvir que pensa assim, ela vai dizer, ué, mas faz sentido. É difícil? Você tá entendendo como? É isso.
Isso me levanta um questionamento honesto. Os homens não admiram a gente. Eles não admiram a gente. Eles admiram apenas eles mesmos. Quando você vai ver um cara que ele vai respeitar e que ele vai admirar, é sempre um cara. Nunca é uma mulher. Ele só quer a gente... Cara, a pergunta que me vem à cabeça é: por que você precisa da admiração do cara? Vamos supor que você não admira nenhum cara, você só admira mulheres. Você não vê nenhum homem sofrendo por isso. Você não vê um cara sofrendo por isso. Por que vocês sofrem tanto por isso? Por que vocês sofrem tanto? Por que a fêmea sofre tanto vendo os caras não se importar com os grandes feitos delas? Olha só o que a Marta fez, olha só o que essa outra mulher fez e os homens. Tá bom, legal. Esse é o problema do machismo. Cara, por que você quer a admiração do cara? Por que você não se contenta com o mundo de vocês, dentro da alimentação de vocês, onde vocês alcançam grandes feitos? Esse é o maior dos problemas. Você há de convir comigo. Esse é o maior dos problemas. Por quê? Porque a impressão que eu tenho, quando eu vejo adultos com esse tipo de problema, a minha visão espiritual ativa, tá? E eu vejo eles crianças. E a menininha tá falando assim: Ô mãe, o Pedro não quer que eu entre lá. Ele, o Gustavo, o Matheus, eles beijaram a porta. Aí a mãe, para, deixa eu entender. O que é? Não, ele não quer. Mas e as meninas? Mas eu não quero jogar com ela. Eu quero ir lá. Mas ele não quer. Deixa eu ir lá e tal. E chora. E chora. E a mãe fica ali naquela. Cara, como é que a mãe explica, né? Olha, os meninos não querem brincar com você. Por que você não é feliz com as meninas ali? Mas a gente não quer. A gente quer ir pra lá. Nós queremos entrar na casinha, tá? E brincar e dominar a brincadeira. E dar nossas regras também, participar. E a mãe fala: faz isso entre vocês. Não dá? Não pode? Vocês têm que ir lá. Eles tiveram que fechar a porta dentro como? Então, a visão de quem tá de fora é essa. Tipo assim, cara, você não tá entendendo que por trás de todos esses termos que você quer colocar, da estrutura, todo mundo tá vendo você como uma criancinha chorona que quer entrar na brincadeira que você quer porque quer e eles não querem deixar e você tá aqui chorando porque você não consegue ser feliz e se bastar, você e as suas amigas? Será que você não entende que tá todo mundo rindo internamente de você? Tá todo mundo entendendo todas as suas frustrações, que deve ter alguma coisa lá do teu passado que ninguém se importa também? Gotcha. Esse é o problema. MK Virtuoso mandou R$5. E aí, Joab? Boa noite. Quero patrocinar um vídeo para reagir. E devo dizer que eu me senti muito alimentado. Diga lá, cara. Pode mandar. Você tá no Discord? Ou tu mandou já? Não mandou não. Tá bom, pode patrocinar. Você tá entendendo? Não faz sentido, cara. Então, esse é o problema. Elas gostam de falar de controle. Gostam de falar que eles querem ir lá e dominar. E quanto mais os caras se afastam, mais elas estão tentando penetrar nos ambientes dos caras. E tentar modificar de dentro pra fora. Sabe? E tentar modificar todas as estruturas. E os caras vão e se fecham no outro canto. Elas vão e problematizam aquele outro canto. E dizem: é dali que tá vindo toda a violência. Eles perpetuam ainda o pensamento dos caras. Cara, me deixa em paz. Vaza. Eu não quero você perto de mim. Eu não quero ouvir suas ladainhas, seu chororô, nada. Eu não me importo com como você se sente. Será que você entende isso? Mas você deveria se importar. Você vive em sociedade. Não, mas eu não quero. O próprio mandou R$1,11. Converso com minha irmã sobre isso. Às vezes, as mulheres querem ficar ao redor dos homens e querem ficar apontando o que pode ser melhor, apontando problemas que devem ser resolvidos, apontando assistência que possa ser realizada. Apenas reclamam e esperam por mais. Mas aí que tá, companheiro. Nessa questão que você coloca aí, eu não vejo um problema. Não, realmente não vejo. Por exemplo, tá lá meu tio, né? Aquele lá do início do canal, né? Ele vem da Bahia e aí eu e ele estamos ali trocando ideia, a gente fica resenhando, né? A gente fica zoando, falando um monte de parada, né, boba e tal, fica zoando um outro, falando besteira. As primas vêm pra perto. As primas gostam de vir pra perto e rir das palhaçadas que a gente faz. Não tem problema. Você entende o lance? A mulher gosta de ficar perto dos caras, porque os caras animam tudo, os caras ficam rindo de bobeira, os caras, tá entendendo? Eles transformam tudo em uma coisa leve e zoeira. Entre si, não tem isso. Tudo bem, tá tudo bem. O grande problema são essas tais. Essas tais são o problema. Elas querem entrar nesses ambientes, problematizar o ambiente de cabo a rabo, né? Tem a cara de pau de mostrar um vídeo desse, onde nada violento acontece, tudo que você vê ali de interação dos caras para com as profissionais, acontece dos caras para com os profissionais, tudo que você vê, na verdade, menos ainda, é isso, é jogo de futebol, mas elas têm isso é bizarro, e na verdade aquilo ali é muito didático, se você parar para pensar, tá? Se você parar e pensar um momento, isso aqui é muito didático para qualquer um, cara. Por quê? De novo, ó lá, empurrão, trombada, puxada e tal.
Tu lê aqui e vê as meninas todas problematizando. Ninguém tem o bom senso de falar assim, por que elas não vão pro futebol feminino? Ninguém tem o bom senso. Meu notório mundo mandou 1000 pontos. Fui assistir uma partida amadora de futebol e a bola veio na minha direção. Eu estava de lado e, mesmo com um rapaz tentando desviar, ela acertou meu braço. Quase todos ali vieram perguntar se eu estava bem e pediram ao meu primo que me colocasse em um lugar seguro. No intervalo, continuaram perguntando por mim. Meu braço ficou roxo, mas todo esse cuidado me marcou muito. Eu tinha 13 anos. Muito interessante, não é? Como que é a realidade que a mulher lida com os caras, né? Quando acontece, principalmente quando acontece alguma coisa, e a narrativa que é dita. Eles querem o seu mal, eles não estão nem aí pra você. Estão criando cada vez mais esse cenário onde não é que o cara quer o mal, mas não tá nem aí pra você. Eu tinha 13 anos quando isso aconteceu, entendeu? Vamos dizer, eu acho que ainda com menininhas, com crianças, ainda esse é um tratamento que os homens dão. Agora, com mulher adulta, é cada vez mais difícil isso acontecer. Olha lá, ó, homem não sabe conversar com mulher sem encostar. Que raiva! Não entende o contexto, né? Olha o contexto. Fergox mandou R$3. Elas dizem que conseguem e querem entrar em ambientes masculinos, mas ficam nesse chororô lascado. Pra que então? Assumam que não dão conta. Fiquem nos ambientes femininos e sejam felizes. Exatamente. Seja feliz, não consegue? Olha esse cara aqui, ó. Mas isso também acontece com o juiz homem. Ponto. Olha os comentários. Em qual jogo você viu puxão, pegada no pescoço, mão escorregando no ombro? Todos. Principalmente em finais. Quando tem uma final, irmão, esquece. Nata comenta. Isso aí realmente é abuso. Mas os outros, xingamento, cabeçada, isso é... Que mano, é abuso. O cara colocou a mão no ombro porque ela tava com a mão na cintura dele. Nego burro, bicho. Olha lá. Oxe, tu não vê não? O cara... Você não vê isso acontecer? Caso no futebol brasileiro. Talvez o caso mais grave dos últimos anos. O jogador chutou a nuca do árbitro. Não vamos nem falar dos casos onde realmente aconteceram. Olha lá. Colocou vários casos aqui, ó, no comentário dele. É isso aí mesmo. Olha lá. Eu já vi pior com homem. Exatamente. Quer dizer, a galera sabe a realidade. Esses são os tais dos comentários que as mulheres vêm aqui. O que me espanta são os comentários. Esses são os comentários. Os caras apontando. Ó, é isso que acontece com os caras, tá? Isso e aquilo acontece com os caras. E o que muito me espanta é essa choradeira delas, como a da Milly Lacombe lá, né? Por que eles se fecham? Porque você já viu algum cara falar isso, velho, sobre futebol feminino? Tentei entrar no futebol feminino, mas não consegui. Por que elas se fecham? MK Virtuoso mandou R$100. Canal Tragicômico. Essa feminista passou um ano fingindo ser homem e se arrependeu. Boa!